Olá, seja muito bem-vindo ao canal da R-Art, me chamo Raquel e hoje eu vou te ensinar a fazer alguns desenhos em aquarela no Procreate. Vem comigo! Vamos começar então? O meu papel hoje é que qualquer pessoa consiga fazer isso, se você tem um pouco do domínio do Procreate ou se você simplesmente quiser baixar o Procreate aí hoje e já começar a usar. Bora lá? Vou pegar aqui dois animais que eu acho que seriam bem legais de aprender. Um é a girafa, que eu já ensinei a fazer ela dessa mesma forma na parede, e o outro animal que eu vou pegar é um urso. Então a gente vai ter uma noção de como faz praticamente todo animal, com base no urso e na girafa que a gente vai fazer. Aqui primeiro eu vou importar a minha foto, que eu já peguei mesmo da internet, uma girafa qualquer, pra você, Raquel, eu não sei desenhar, não tem problema, vem comigo. Eu coloquei aqui a imagem e aí eu vou tirar um pouco a opacidade dela, porque eu vou desenhar nas camadas acima dela e depois a gente exclui essa imagem, tá bom? Só pra gente ter um desenho aqui, ó, de referência. Então, eu já vou começar aqui com a minha girafa, eu tenho uma noção das cores que ela tem aqui, né? Aqui no caso, eu vou querer fazer uma girafa minha mesmo, assim, é o que eu acho mais legal. Então, eu vou pegar aqui um amarelinho. O que que eu posso fazer, que é sempre a minha dica? Pra fazer a pintura de um aquarelado digitalmente, eu gosto sempre de desenhar uma base. Então, eu tô aqui desenhando pra vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu tô desenhando aqui, ó, toda a base da minha girafa. Prontinho, acho que você já consegue ter uma noção aqui que eu contornei toda a girafa e deixei essa base aqui bem clarinha. Eu vou até deixar ela mais clara ainda, porque essa aqui vai ser a minha base do desenho. Vamos começar com a sombra? Aqui eu apaguei já a minha base e voltei aqui com o desenho da girafa. Eu vou começar agora a contornar todas as manchinhas da girafa, para eu ter também essa boa noção da onde tem cada manchinha. Todo esse passo a passo que eu tô fazendo aqui pra vocês vão ser com cores chapadas, cores sólidas, sem misturar ainda, tá bom? Pra gente começar a entender como que a gente consegue trabalhar bem e deixar um desenho bem bonito aquarelado aqui no digital. Uma dica boa que eu acabei de fazer aqui, que dá pra você replicar, o desenho da girafa aqui, ó, essas manchas dela, elas são bem mais destoantes do fundo da girafa. Então, o que que a gente pode fazer? Aí eu posso pegar aqui, ó, vou apagar pra vocês terem uma ideia. Vocês vêm aqui nesse S, e aí você vai vir na seleção automática. O que que você vai fazer? Com bastante cuidado, você vai tentar ir pegando as cores das manchinhas da girafa. Vai dar pra você pegar algumas que são mais escuras, então isso já vai te adiantar um tempo bem bom aqui no desenho. Tá vendo? Às vezes, ó, ele tá com muita seleção, jogando pra direita eu aumento minha seleção, e jogando pra esquerda eu diminuo ela, tá vendo? Então, às vezes quando tá com muita seleção, ele vai começar a pegar mais coisas, isso não é o que você quer. Então, a gente vai voltando aqui e tentando selecionar o máximo de manchinhas que a gente consegue. Por que que a gente tá fazendo isso? Se não, a gente não conseguir selecionar, a gente vai ter que desenhar uma por uma. E isso vai deixar o desenho um pouco mais longo, mas também não tem problema. Algumas manchas a gente vai ter que desenhar sim, tá bom? E aí você vai pegando, ó. Vou acelerar o processo aqui e já já a gente volta pra mostrar o resultado. Voltando aqui, já peguei algumas manchinhas da girafa. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar agora ela preta. Eu vou nos ajustes, agora saturação, e vou deixar todas elas bem pretas. Porque aí, elas ficam todas assim, ó, dessa forma aqui. O que que eu posso fazer agora? Agora eu venho com o marrom aqui, e aí faço assim, e da mesma forma eu arrasto pro lado aqui, ó, pra seleção ficar em todas. E aí todas as manchinhas agora são marrons. Ó, como vocês podem ver, a gente faz as formas bem orgânicas mesmo, da mesma forma que a gente estava fazendo lá na parede, tá vendo? É bem umas manchas mesmo. Por quê? A gente não tá definindo muita coisa por agora, a gente só tá colocando o fundo do desenho. Que eu gosto bastante de fazer esse background, assim, desse fundo, porque a gente consegue depois fazer uma mescla mais bonita no Procreate, na minha opinião, e também deixar o desenho com uma profundidade um pouquinho maior, sabe? E eu acho que isso acelera um pouco o processo do aquarela.
Pronto, finalizei as manchas da girafa, tá vendo? Tirei aqui a camada pra vocês verem. E essa daqui é a camada amarelinha. Então, eu vou jogar ela, a das manchas, pra cima. E a nossa girafa até então tá dessa forma. Eu vou começar agora a separar algumas coisas, como o cabelo, o rabo, e fazer uma primeira camada também, da mesma forma que eu fiz com as manchinhas, tá bom? Ó, galera, defini só as patinhas dela, o rabo e um pouco aqui do olho, da orelha e do nariz. Só pra gente ter uma noção do que vai ser bem preto mesmo. Agora a gente vai começar a nossa aquarela. O que eu gosto de fazer? No desenho digital já é um pouco mais diferente. Eu posso vir começando com o claro e indo pro escuro, ou eu posso fazer também ao contrário, porque aqui a gente tem camadas aí que dá pra colocar uma em cima da outra. Do que você preferir. Como eu já tô aqui com a minha forma clara, eu vou começar da mesma forma que eu faço na parede. Eu vou ir adicionando a camadas, tá? Então, eu tô aqui no amarelo claro, eu já vou para um pouco mais laranjado e eu vou começar adicionando. O que eu gosto de ter esse desenho aqui como referência? Porque eu posso ir colocando camadas e depois, dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, selecionei, né, a minha camada aqui da girafa. Vou tirar um pouco ela aqui. Ó, tá vendo que eu tô com um pouquinho de laranja, né? O que eu posso fazer? Eu posso dar uma aumentada nesse pincel e posso vindo aqui, não sei se vai dar pra vocês enxergarem, eu vou deixar bem baixo, ó. E aí, tô começando a desenhar com esse laranja, tá vendo? Eu posso fazer um desenho mais orgânico, dessa forma aqui, ó, passando da girafa. Aqui, ó, eu vou passando da girafa, tá vendo? Eu não tô ligando pra contorno nenhum. Eu apenas tô fazendo esse sombreado que já tem aqui no desenho e eu tô continuando ele. Tá dando pra ver? E aí, aqui, ó, eu posso escurecer mais um pouquinho e fazendo toda essa sombra aqui do pescoço da girafa, sem me importar muito com o contorno da girafa nesse primeiro desenho, tá bom? Nesse primeiro segmento. E eu tô indo aqui fazendo, mas Raquel, você vai ter que limpar tudo. Não vai ser preciso. Por quê? Essa minha base, vou até apagar aqui, ó, tá vendo? Essa minha base amarela, eu consigo jogar esse desenho somente dentro dessa minha base amarela, esse laranja. Como que eu faço? Seleciono aqui a camada e vou no máscara de recorte. Tá vendo? Que todo o meu desenho laranja, ele tá numa camada diferente, ó. Mas eu simplesmente joguei ele pra amarela. E aí, eu não preciso ficar tão estressada, assim, de tentar desenhar as coisas na linha certinha. Porque o pincel de aquarela, ele é maior. Então, se eu for ficar tentando fazer essa linha aqui, ó, o desenho vai parando de ter essa noção tão legal, assim, da aquarela, tá vendo? Ó. E aí, eu demoro mais a fazer um desenho. Com isso, agora, eu vou começar a definir aqui todas as partes mais escuras da girafa. Essas partes que tem esse sombreado, pra deixar bem legal. Eu coloquei aqui o pincel de aquarela, mas tem vários pincéis aqui na biblioteca de pintura que você não precisa baixar nenhum outro pincel. Dá pra utilizar todos esses aqui, eles são bem orgânicos. Esse acrílico molhado também é bem bonito. Ixi, tá bem grandão. Esse acrílico molhado, ele é bem bonito. Eu gosto de fazer ele, às vezes, uma sombra, um sombreado assim com a aquarela dele também, sabe? Porque ele vai dando um aspecto bem bonito pro desenho. E aí, quanto mais pincéis eu vou alterando, eu creio que mais você vai deixando o seu desenho rico, sabe? Eu gosto muito dessa mudança, assim, de pincéis, essa mudança de textura. Eu acho que isso vai deixando o desenho bem bonito. E aí, eu tô seguindo aqui, ó. Aonde tem sombra no desenho, eu tô seguindo, tá vendo? Não precisa você ter uma noção muito profunda do desenho da girafa. Não precisa. A gente aqui tá seguindo esse desenho base aqui da internet. Você não tem desculpa pra não tá seguindo essas instruções aqui dessa aula e conseguir fazer essa girafa, tá vendo? Ó, tô só pegando aqui todo o sombreado do desenho e aplicando por cima. Assim que eu tirar essa camada aqui da girafa, vocês vão conseguir ver a mudança que tá dando. Ó, aqui eu já comecei a fazer, tá vendo? Toda a parte escura da girafa. Agora, eu vou fazer essas mesmas manchas com a parte clara. O laranja, o amarelo, pra dar uma vida um pouco maior na girafa.
continuo não me preocupando com esse contorno. Por quê? Depois eu vou aplicar aqui o que eu já ensinei pra vocês, da máscara de recorte, e aí vai recortar certinho a girafa, tá vendo? Ó, uma dica aqui, ó, que eu vi que tinha um detalhe aqui saindo que eu não queria, né? Uma parte branca de um lugar que eu não queria. Quando você for usar a borracha, não tenta usar uma borracha muito rígida, né? Como, por exemplo, a caneta técnica, que eu sempre uso, a monolinha também, que eu sempre uso. Tenta usar, você tá fazendo uma coisa aquarelada. Tenta fazer a borracha também dessa mesma forma aquarelada. Então, a acrílica molhada, a aquarela, elas são muito boas. E aí, ela vai dando essa sensação mesmo de mesmo quando você apagar, ele não fica aquele traço rígidozão, sabe? Fica bem legal. Outra coisa também é que todo aqui o traço aquarela, você tem que ter muita leveza no pincel, muita leveza. Por quê? Quando eu pressiono muito forte, vou mostrar aqui pra vocês. Eu pressiono muito forte, a mancha fica muito grossa. E aí mesmo que eu esteja com o pincel mais fino, olha, eu vou aplicando essa mancha, é difícil de você ver as cores se misturando, né? Quando eu pego uma outra cor aqui, ó, é difícil de eu ver essa mescla de cores. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, é uma construção, é tempo, demora mesmo aí. E não pense que, tipo, cara, Raquel, meu desenho tá muito feio. Gente, o meu também não tá legal aqui, não. O meu, por enquanto, aqui, ele não tá ficando bonito. Mas ele vai ficar. Por quê? Porque esse é a aquarela, entendeu? O aquarela no digital, ele é assim, ele vai uma construção até você ter toda aquela parte bonita. Depois você vai pras manchas, depois você vai pros detalhes. Então não desiste, não. Vem comigo aí, vamos fazendo essa aquarela aqui, vamos fazendo essa girafa, porque vai ficar top, tá bom? Acredite em você, porque eu aqui desse lado acredito. Agora eu finalizei aqui um pouco da parte do laranja, do branco e do marrom. Agora eu vou vir pro preto e vou deixar o meu pincel um pouquinho mais fino. Por quê? Eu quero agora começar a definir as coisas. Então eu vou pegar aqui, ó, bem essa partezinha aqui da perna dela. Eu já vou começar a definir essas coisas. Aí, o que é legal de você fazer? Ao invés de você ter muita força no pincel, como eu acabei de falar, o que você faz? Você vem aqui, bem fraquinho, bem de leve, e aí já vem outra vez. Quando você solta o pincel e põe de novo, ele já vai criar uma outra camada em cima dele. Esse que é o legal do acrílico molhado, do aquarelado. Ele vai criando camadas em cima assim que você pressiona e que você solta. Então, é bem legal você já ir criando, sem precisar criar novas camadas aqui. Você cria a camada no próprio desenho. E aí você vai criando, tá vendo? Você vai pegando o preto aqui, ó. E aí nos lugares que é mais escuro, você já vem, ó. Tá vendo? Ouve aqui o barulhinho. E aí eu vou criando esse preto mais forte, sem precisar ou duplicar a camada, ou fazer várias vezes. Não, aí eu já vou criando, ó. Tá vendo? E sempre com leveza, sempre vindo com um tom bem leve, assim, com a mão bem leve, construindo esse preto, tá vendo? Nada muito preto, não. Mas eu já venho construindo essa sombra. O que eu posso fazer também? Aqui tem umas manchas bem escuras aqui perto, assim, mais da barriga, assim, da perna, descendo. Eu já posso ir fazendo umas manchinhas também, entendeu? Porque aí esse detalhe eu coloco em cima daquela... Lembra dessas manchas que eu fiz, dessa marrom? Esse detalhe preto eu vou colocar por cima dessa. Esse aqui vai ser só um detalhezinho. Depois eu vou deixar ele bem clarinho, assim, ó. Vou tirar a opacidade dele, tá vendo? Ela vai ficar bem clarinho e eu vou vir com o mesmo desenho que eu tô fazendo do corpo, eu vou vir com as manchinhas, construindo essas cores. Ó, finalizei aqui, tá vendo o preto? Eu deixei o amarelinho aqui pra vocês conseguirem ver, ó, bem. Aqui, tá vendo? O amarelinho é o fundo. Aí o preto, ele tá aqui, ó. Foi o que eu trabalhei. O que eu vou fazer agora? O meu marrom ficou dessa forma e o meu claro ficou dessa forma. Eu vou duplicando ele até eu ver, eu vou duplicar a camada pra eu não precisar fazer várias vezes o amarelo, várias vezes o laranja, várias vezes o preto. Eu vou duplicando a camada até eu ver que eu gosto do resultado. Por exemplo, vou tirar aqui pra vocês verem. O marrom com o amarelo, ele ficou dessa forma. Eu não gostei. Eu acho que poderia ser mais amarelo e mais marrom. Então, eu dupliquei o marrom
já comecei a gostar mais, achei que tem mais contraste. Só que eu quero começar a ver mais ainda o amarelo e o laranja. Então, eu dupliquei também essa camada aqui, ó, do amarelo e do laranja. Só que eu acho que ela 100% não gostei tanto. Diminuí aqui um pouco a opacidade da camada. E essa aqui ficou minha amarela laranja e essa daqui ficou a minha marrom. Tá vendo? Ó. Gostei desse resultado aqui, porque eu ainda vou trabalhar. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui um laranja, tudo muito fraquinho, ó, porque agora eu tô na mesma camada. E começar a criar um pouco mais esse blend de cores. Então, eu peguei aqui um laranja e tô vindo bem clarinho. Aí agora eu vou pegar um amarelo aqui, ó, e vim também com essa mesma marcação. O branco, ele tá aparecendo, tá vendo? Tá vendo aqui que ele tá bem brancão, bem marcado. E aí eu venho com esse amarelo, disfarçando um pouco essas nuances de cores que eu tinha feito. Eu achei que se perdeu um pouco o marrom. Eu volto pro marrom. Esse marrom aqui que eu gosto. Eu vou até diminuir um pouco ele aqui, ó. E vou começar a voltar trabalhando com ele. Você tá vendo que é a mesma coisa de tipo do que eu tinha ensinado na parede? Você vem com claro e vem com escuro, só que o digital, ele tem essa beleza que é as camadas, né? Então, você consegue apagar, você consegue ter essa disponibilidade das camadas e tudo pra você. Agora, eu peguei essa camada aqui branca e eu achei que ficou muito branco. Então, eu quero dar uma sutileza nela. O que eu posso fazer? Aqui pegar um amarelo mais não tão branco e fazer a sombra. Tá vendo? Eu achei mais bonito. Gostei dessa forma. Vou tirar mesmo assim um pouquinho da opacidade, só pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? E começa a ficar aquela mistura bonita de aquarela. Vocês estão vendo que tá passando aqui, né? Aí, o que eu vou fazer? Máscara de recorte. E no branco também, máscara de recorte. Pronto, já tenho uma girafa praticamente em aquarela. E esse aqui tá sendo o meu desenho da girafa, tá vendo? Tá ficando com o resultado bem do jeito que eu quero mesmo. Aqui, assim, eu percebi que tem uma mancha aqui, ó, que eu acho que foi sem querer. O que a gente faz? Eu posso vir aqui, né, na camada, e eu venho nesse aqui, ó, de mesclar. Continuo aqui com o acrílico molhado. O que vai acontecer? Eu venho aqui mesclando um pouquinho, só essa mancha pra ela não ficar um borrão. Aí eu volto aqui, ó, nessa parte, e continuo desenhando, tá vendo? Sumiu aquela mancha que eu não tinha gostado muito. Agora, eu vou aqui pra carinha dela, dar uma trabalhada assim no preto, né? Pegar aqui o preto, deixar o pincel bem pequenininho e eu vou dando uma trabalhada. Por quê? Eu tinha feito essas manchas aqui, ó. Só que essas manchas, elas estão só pretas, né? E bem sólidas. Então, eu quero trabalhar um pouco, né? Pra elas não ficarem tão grossas, né? E aí, eu vou trabalhar um pouco o preto em todo o detalhe e vou começar o cabelinho da girafa. Assim que eu começar, eu volto aqui pra falar com vocês. Eu finalizei aqui a parte da cabeça da girafa, ficou bem do jeito que eu queria. Coloquei algumas sombras a mais. A maioria das vezes eu usei ou a máscara de recorte, ou uma coisa que eu usei, que eu vou usar bastante também nas manchinhas da girafa, que eu vou ensinar agora pra vocês. Quando você abre aqui a camada, tem como você clicar em cima escrito bloqueio alfa. Esse bloqueio alfa, o que ele serve? Você só vai conseguir desenhar aonde tem desenho na camada, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, vou pegar aqui um clarinho. Eu consigo aumentar o pincel, dentro do bloqueio alfa, eu consigo desenhar apenas nas manchinhas da girafa, tá vendo? Olha que legal o jeito que é. Eu usei todo aquele bloqueio alfa que eu falei pra vocês, pra trabalhar um pouco mais aqui nas manchinhas dela e deixar mais natural. Aí agora, eu tô pegando o pincel menorzinho e eu continuo nesse pincel acrílico molhado e aí eu tô trabalhando as manchinhas dela pra ela ficar mais natural, tá vendo? Eu pego aqui a cor dela, a gente seleciona com um dedo só mesmo, uma cor aqui, ó. E aí eu já tô desenhando aqui as manchinhas da girafa, pra ficar uma coisa mais natural, mais orgânica. Ó, agora pra finalizar, só falta o cabelinho dela, mas toda essa parte aqui das manchas a gente já finalizou. Eu deixei elas bem naturais
Tentei fazer mais manchado aqui na parte de baixo, quando não dá pra ver tanto assim a mancha dela. E aí eu ainda peguei um preto e fiz por cima das manchas aqui, ó, tá vendo essa camada? Eu fiz ainda por cima das manchas. As manchas eu coloquei a máscara de recorte e o bloqueio alfa, os dois que eu ensinei aqui pra vocês. Aí vou juntar tudo na mesma camada. E o preto aqui, que eu acabei de fazer por cima das manchas, eu vou de novo na máscara de recorte. E aí ele ficou mais ou menos assim. Eu vou tentar vir ainda com um pouco de amarelo e um pouco de laranja pra ficar parecendo umas sombras mesmo, assim. Pra ficar o mais natural possível essas manchas, tá bom? Agora, por último, eu vou deixar o pincel menor e ir fazendo todo o cabelinho da girafa aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz todas as outras coisas. Eu só gosto de, como é cabelo, né? Eu gosto de ir trabalhando assim, ó. Com os barulhinhos do que eu já ensinei também pra vocês. Eu gosto de ir fazendo esses traços, porque eu acho que vai ficar mais parecido com o cabelo e mais bonito também, tá bom? A ideia do aquarela é você vir com cores, né? Trabalhando bastante com essas cores, esses sombreados, deixando a pegada um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo também dando pra ver que é uma ilustração, tá vendo? Fica uma coisa natural e fica, né, parecendo uns cabelinhos. Vou trabalhar um pouco mais nisso aqui e já volto e mostro pra vocês. Ó, uma outra dica aqui pra vocês, eu finalizei minha girafa e eu fiz aqui toda essa parte aqui dela e eu achei que poderia ficar um pouco mais claro. O que que eu posso fazer? Eu vou duplicar essa camada e vou colocar um marrom um pouco mais claro e aplicando aqui, ó, de pouquinho em pouquinho, pra ver se vai chegando o tom que eu gosto. Passou. Quando eu chegar num tom parecido com o que eu quero, eu vou trabalhando aqui, ó, a opacidade até ficar mais ou menos num tom aqui que me agrada. Ó, eu acho que já tá legal já, esse tom. E aí eu posso pegar aqui ainda por cima, bloqueio alfa mais uma vez e vou trabalhando um pouco a textura desse cabelinho. Bom, aqui nós temos nossa girafa, né? Num background que a gente criou bem rapidinho mesmo, mas o foco aqui é a girafa. Vou assinar aqui a minha arte. E agora, a gente tem o resultado final da girafa. Olha o tanto que essa girafa ficou legal. Olha o tanto que ficou bonita, toda trabalhada, bem detalhada. O que que você achou? Vamos agora pro urso? De uma forma bem rapidinha, eu vou fazer aqui um time-lapse do urso pra vocês verem que é fácil e é do mesmo jeito da girafa. Vou colocar um background, vou depois ir construindo as cores e aí sim vai ter essa girafa e um urso pra você aí conseguir fazer na sua casa, tá bom? Bora lá? Bom, galera, aí vocês viram o time-lapse do urso. Eu fiz ele com um pincel um pouco maior, então ele não tá tão detalhado assim. Aí, o que que eu acabei fazendo? Eu peguei aqui o pincel, vou mostrar um pouco pra vocês, e fiz ele maior pra fazer todas essas manchas. Depois eu diminuí e fiz como se fosse a pelagem dele, entendeu? O urso é muito mais fácil do que a girafa, porque é uma coisa só, né? Ele não tem as manchinhas que a girafa tem, tantos detalhes assim que ela tem, mas também é super legal de fazer. E esse é o resultado. O que que vocês acharam? Gostaram? Bom, pessoal, nossa aula tá chegando ao fim. Eu espero muito que essa aula tenha te ajudado. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, comenta aí a sua dica pro próximo vídeo. Se inscreva também, que aqui a gente vai ter vários conteúdos muito legais pra você, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!